Olá pessoal do canal Saúde Integral, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente do que eu faço no canal. Hoje eu queria fazer uma análise filosófica e teológica de uma música e analisar um pouco a filosofia por trás da música, uma possível teologia, né? E isso é o que a gente tenta fazer aqui no canal, trazer conteúdos que falam sobre saúde física, saúde intelectual e saúde espiritual, tá bom? Se você não conhece o canal, sinta-se convidado, se inscreva no canal, compartilhe se você achar relevante e deixe o seu like, tá bom? Bem, a música que eu queria fazer essa análise é a música Tocando em Frente, do Almir Sater. É uma música que eu gosto muito, eu vim de uma raiz muito sertaneja, meu pai gostava de um sertanejo muito raiz, e a minha família também, em festas da família, tocava muita música sertaneja, e vendo a evolução ou a involução da música sertaneja, né, no caso, as letras já não falam mais da beleza, de amor, já não falam mais disso. Então essa música eu acho que ela fala muito comigo, eu acho ela muito boa. E eu queria fazer uma análise dessa música com vocês, análise filosófica e teológica, tá bom? Ela é mais ou menos isso aqui, não reparem, eu toco muito básico, eu canto muito básico, então relevem a parte musical, tá bom? Vamos pensar na parte mais filosófica e teológica. Vou cantar alguns trechos. Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Bem, essa primeira parte ela é muito interessante porque ela começa de um ponto que eu acho muito relevante refletir hoje em dia. Ando devagar, porque já tive pressa. E isso fala da correria da vida. Isso fala para que nós estamos correndo, a gente está correndo atrás de quê? Quais são os valores que estão por trás das nossas motivações mais profundas em viver? O que nos motiva a acordar na segunda-feira e ter uma vida tão agitada? Então, isso é uma reflexão muito profunda que a gente precisa fazer. E, e eu fico olhando, observando a lógica atual, a lógica da cultura atual, e basicamente a lógica de vida atualmente é trabalhe bastante na juventude para ter uma aposentadoria gorda e aproveitar a vida depois que você se aposentar e tiver mais tempo. E isso para mim não faz nenhum sentido do ponto de vista racional e teológico, né? E eu lembrei de uma história que está nesse livro aqui, ó, que eu acabei de ler, Inteligência Espiritual, da Dana Zohar, de um empresário que encontrou um pescador mexicano numa aldeia. E o empresário americano, né, com a sua lógica de raciocínio, viu o mexicano no barco e ele viu uma grande quantidade de peixes no seu barco. E ele parabenizou o pescador pela quantidade e perguntou quanto tempo ele levou para pescar aquilo. Ele falou, olha, pouco tempo. E aí o americano perguntou por que ele não permaneceu mais tempo para pescar mais. E o mexicano respondeu que isso já atendia as necessidades da família. Então o americano falou, olha, e o que você fez com o restante do tempo? E o mexicano responde, olha, eu durmo até mais tarde, eu pesco um pouco, brinco com os meus filhos, tenho tempo com a minha esposa, vou todas as noites à aldeia, bebo um pouco de vinho, toco violão com os meus amigos, eu levo uma vida ocupada, Senhor. E aí o americano assumiu um ar um pouco de pouco caso, né? E disse a ele, bom, eu sou pós-graduado em Harvard e eu vou te ajudar, eu posso te ajudar. Eu acho que você deveria ficar mais tempo pescando e com o lucro poderia comprar um barco maior.
E aí, com a renda produzida pelo novo barco, você poderia comprar vários outros barcos. No fim, teria uma frota de barcos pesqueiros. E aí, em vez de vender o peixe para o intermediário, você venderia diretamente para a indústria processadora. E no fim, poderia ter uma indústria. Aí você poderia controlar o produto, o processamento e a distribuição. Precisaria deixar a pequena aldeia costeira de pescadores e mudar para a cidade do México. Depois mudaria para Los Angeles e finalmente para Nova York, onde dirigiria sua empresa em expansão. E aí o mexicano perguntou, mas quanto tempo isso levaria? E o empresário respondeu, 15 ou 20 anos. E aí ele perguntou, o mexicano, e depois? Aí depois o americano riu e disse que seria a melhor parte. Vai chegar uma ocasião que você precisará abrir o capital de sua empresa ao público e ficará muito rico, ganharia milhões. E aí o mexicano perguntou, e depois? Aí o americano explicou, depois você se aposentaria, mudaria para uma pequena aldeia costeira, onde dormiria até tarde, pescaria um pouco, brincaria com seus filhos, teria tempo com sua esposa, iria à aldeia todas as noites, onde poderia tomar vinho e tocar violão com seus amigos. Qual é a moral dessa história, né? O que o americano propôs para ele, depois de tanto esforço, é o que ele já vivia. Só que, na lógica do americano, ele só poderia desfrutar daquilo se ele tivesse milhões, se ele tivesse muito. Então é uma lógica que não faz sentido. A gente perder a nossa vida, trabalhar como um burro de carga, né, no popular, e acabar com a nossa saúde, perder possibilidades de tempo com as nossas famílias, com os nossos amigos, para, se a gente chegar, porque a vida é um sopro, como a Bíblia diz, amanhã a gente pode não estar aqui, se a gente chegar lá, aí a gente vai poder ter a possibilidade de usufruir de tudo aquilo que a gente já poderia estar usufruindo. E se tiver, né? Porque às vezes a gente vai ter que gastar esse dinheiro para recuperar a nossa saúde que a gente perdeu. Então essa é uma lógica que não faz nenhum sentido. Aí alguém poderia dizer, mas e uma pessoa que tem como vocação o empresariado? Isso é diferente. Uma pessoa ela pode ter uma vocação, inclusive de produzir riqueza. Eu acredito que tem pessoas que têm vocação para produzir riqueza, para multiplicar dinheiro através do empresariado. Isso pode ser uma vocação. Mas qual é a finalidade disso é que vai determinar. Se a pessoa quer fazer isso para ter uma vida de luxo, de excesso, isso não é sábio e não é bíblico, né? Isso, tanto a filosofia quanto a teologia reprovam essa atitude. Por quê? Porque não faz sentido, né? A finalidade tem que ser feita para ajudar a tornar o mundo melhor e não viver no excesso. E eu já tenho alguns vídeos aqui, inclusive o penúltimo ou último vídeo aqui do canal é sobre o problema do excesso, né? O perigo do excesso. E eu estou falando de um ponto de vista teológico ali. E eu queria trazer algumas frases de Aristóteles sobre essa questão, só para ilustrar o ponto de vista filosófico também. Olha o que Aristóteles diz no seu livro Ética Nicômaco. Na página 10 ele diz o seguinte: quanto à vida consagrada ao ganho é uma vida forçada, e a riqueza não é, evidentemente, o bem que procuramos. É algo útil, nada mais, e ambicionado no interesse de outra coisa. Então a riqueza ela não pode ser um fim, ela pode ser um meio para alguma outra coisa. Alguma coisa mais elevada, que não uma vida de excesso, né? Olha o que ele diz na página 31. Essas coisas, essas questões de conduta que ele está falando, são destruídas pelo excesso ou pela falta, como acontece com o exercício e a comida. Então Aristóteles ele traz a ideia de sabedoria do meio termo, do justo meio termo, nem falta e nem excesso. E é exatamente o que a Bíblia diz, né? Ele entendeu muito bem o que Deus pensa, né? Os gregos tiveram um vislumbre muito interessante do reino de Deus. E a última está na página 72 a 75 do livro 4. Ele diz o seguinte: por isso é mais próprio ao homem liberal dar às pessoas o que convém do que adquirir das fontes que convém. Com efeito, é mais característico da virtude
fazer o bem do que recebê-lo. Não é fácil a um homem liberal ser rico, pois ele não é inclinado nem a tomar, nem a conservar, mas a dar. E não estima a riqueza por si mesmo, e sim como um instrumento da sua liberalidade. Daí a acusação que se faz à sorte. Os que mais merecem são os que menos a alcançam, né? A riqueza. Mas é natural que seja assim, pois com a riqueza sucede o mesmo que com todas as outras coisas. Ninguém pode alcançá-la se não se esforça para isso. Então Aristóteles ele traz essa ideia de meio termo, de moderação. Ter uma vida moderada. Isso é a sabedoria. E é o mesmo que a Bíblia diz, né? Para a gente não se preocupar. Jesus falou isso. Para a gente buscar primeiro o reino de Deus e todas as nossas necessidades seriam acrescentadas. A gente não precisaria correr em demasia, porque Deus cuida de nós. E é o que a Bíblia chama de correr atrás do vento. Correr atrás de riquezas para ser rico e para desfrutar de riqueza é correr atrás do vento. Olha o que Eclesiastes diz, é um livro de sabedoria da Bíblia, muito interessante, que diz o seguinte, escrito por Salomão: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Então é melhor a vida simples, moderada, com tranquilidade, do que correr atrás do vento para buscar riqueza. Se isso for a nossa vocação, isso vai ser natural, a gente vai trabalhar dentro dos nossos limites saudáveis, não vai negligenciar o nosso tempo com a família, e pelos nossos dons de multiplicação, as coisas vão se multiplicar naturalmente, não vai ser algo pesado, não vai ser um esforço excessivo. E a pessoa, mesmo ela, as coisas multiplicando na mão dela, ela tem que lembrar sempre da moderação. Ela tem que usar aquilo que é digno para ela e ser como uma forma de gelo. A hora que a sua necessidade já está suprida, passar para as outras pessoas, né? Fazer um mundo melhor. Isso é a sabedoria. Isso é o que Deus espera de nós. E recentemente eu postei esse vídeo sobre o perigo do excesso e uma pessoa respondeu para mim assim, olha, o poder eu até dispenso, mas eu adoraria não ter preocupação com boletos. E eu respondi para ela, olha, a gente só se preocupa com boleto se a gente está correndo atrás do vento. Porque se nós confiamos em Jesus, ele prometeu que aquilo que a gente precisa iria ser suprido depois que a gente buscasse o reino de Deus em primeiro lugar. Então não é uma chamada ao comodismo, a ficar em casa de pernas para o ar, esperando Deus julgar as coisas do alto. Não. É uma vida de trabalho, é uma vida de buscar cumprir a nossa vocação. E se esforçando para isso, buscando o reino de Deus, Deus naturalmente nos abençoa com aquilo que a gente necessita, né? Então a gente não precisa ter uma vida de correria para pagar boleto, né? Isso não faz sentido do ponto de vista filosófico, muito menos do ponto de vista teológico. Do ponto de vista teológico, nós temos a garantia de um Deus que supre as nossas necessidades. Então por isso a gente não precisa ter uma vida de correria, tá bom? E depois ele diz, né? Ele continua a música. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. E isso fala de uma experiência de vida que vai nos fortalecendo. E à medida que a gente vai crescendo, a gente nos livra daquela necessidade da infância e da adolescência de ser um camaleão para ser aceito. O adolescente, ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe quais são os seus gostos, a sua essência. E ele começa a experimentar a vida e muitas vezes ele faz coisas para agradar outros, para ser aceito num grupo, para não ser zombado no seu grupo. E quando a gente vai crescendo, eu sou jovem ainda, tenho 34 anos, mas eu já passei da adolescência e da juventude, então eu estou começando a aprender um pouco mais sobre a vida. E depois que eu cursei filosofia, e antes disso, já tendo contato com a escritura, com a cabeça de Deus, que é uma cabeça muito madura, né?
a gente vai se aproximando um pouco mais da sabedoria e depois veio a filosofia, fortalecer um pouco mais isso. Então hoje eu me considero um pouco mais forte também. Essa música, essa parte fala muito comigo também. E eu lembro da minha infância e adolescência em que eu falava coisas nos grupos para não ser zombado. Quando eu ainda era virgem, por exemplo, eu tinha vergonha de falar isso no meu grupo de adolescentes porque a maioria deles não eram e eles iam me zombar. Como assim você é virgem? Né? Com 13, 14 anos. E eu falava que não era, só para não ser zombado por eles, né? Mas porque eu não tinha ainda consciência de quem tinha me criado, qual era a minha essência, de que importava mais o que ele pensava de mim do que aquelas pessoas, né? Ou qualquer outra pessoa. Eu não sabia que a minha identidade estava ligada a Deus, e não o que as pessoas pensavam de mim ou esperavam de mim. Então eu era uma pessoa fraca, como a maioria dos jovens, né? Infelizmente. Mas se você tem filho, você tem essa oportunidade de já, e principalmente se você é cristão, já criar ele num caminho de mais sabedoria, mostrar a ele que a identidade dele não depende do que os adolescentes ou do que os próprios pais pensam dele, mas do que Deus pensa dele. E então ele vai se sentir mais seguro, mais forte para falar: sou virgem, sim, eu escolhi esperar minha esposa, por exemplo, e não ter vergonha de falar isso no meio dos seus amigos. Então isso torna a gente mais forte nessa experiência de vida. E a segunda parte que ele fala, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Aqui é uma parte de muita sabedoria, que fala sobre epistemologia, né? O conhecimento, conhecer a verdade, conhecer as coisas da vida. E eu lembrei de Sócrates. Sócrates, o homem mais sábio de Atenas, disse: sei que nada sei. E a experiência de vida também nos faz conhecer um pouco mais sobre a vida. A gente vai experimentando a vida, a gente vai estudando através dos livros, não só da experiência da vida. E a gente vai conhecendo mais coisas sobre a realidade. E isso, em vez de nos ensoberbecer, como infelizmente acontece com muitas pessoas, e eu tenho uma tendência muito grande à soberba, esse é um demônio que eu luto contra ele diariamente, mas à medida que a gente vai conhecendo mais sobre a existência e principalmente vai conhecendo mais sobre Deus, a gente vai vendo o quanto a gente ainda não conhece, o quanto é grande e vasto o conhecimento. Isso vai nos rebaixando e vai nos colocando no lugar. Isso vai mostrando o quanto a gente sabe pouco. Então aquela pessoa que acha que sabe muito, a soberba, ela é um atestado de ignorância, né? Porque o pouquinho que ela descobriu, ela acha que já sabe muito, mas existe muito mais por trás, a vida é muito mais complexa, a gente sabe muito pouco, e mesmo no momento que a gente está de avanço científico, a gente sabe muito pouco sobre a existência. Quem dirá sobre Deus? O quanto a história da teologia já evoluiu, quando a gente já conheceu mais sobre Deus, enfim. Então, essa parte eu me identifico muito também. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. E aí vem um refrão. O refrão diz o seguinte: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Bem, o refrão, ele fala de conhecer as manhas e as manhãs. É uma poesia muito bonita, né? Que eu acho que fala sobre conhecer as artimanhas da vida. Conhecer um pouco mais da vida, que também está ligada à experiência. Essa música ela é muito filosófica e fala muito sobre experiência de vida. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai conhecendo melhor o ser humano, as suas motivações, vai entendendo como o sistema da vida acontece e nos ajuda a agir com mais sabedoria nas diversas situações da vida. Um exemplo que eu tenho assim muito claro para mim, que exige muita sabedoria e é até engraçado, é conversar com pessoas no telemarketing.
Não sei se você já teve essa experiência, principalmente com telefonia, é algo muito difícil, é muito complicado, as pessoas geralmente não gostam de trabalhar lá, ganham pouco e estão desmotivadas. Então, conseguir alguma coisa com atendente de telemarketing, às vezes é uma tarefa que exige muita sabedoria. E eu falo sempre com a minha esposa que ela tem dificuldade de lidar com pessoas com má vontade no trabalho e se irrita muito fácil. E eu digo para ela, olha, se você se irritar com ela, ela vai se fechar, ela vai ficar irritada com você e vai dificultar as coisas para você, como várias vezes acontece. A pessoa às vezes começa a fazer pirraça, porque a gente se irritou, xingou ela, falou alguma coisa que não deveria. Então é muito mais sábio segurar suas emoções, segurar a raiva, segurar o estresse da situação e falar com a pessoa de uma forma sábia, de uma forma calma, e explicar a situação com calma para que você consiga resolver o seu problema. Isso vai ser melhor para todo mundo, isso é mais sábio, né? E aí a segunda parte da música diz o seguinte: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias nessa longa estrada. Eu vou, estrada sou. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Compreender a marcha, eu acho que fala de buscar e descobrir a razão da existência. Compreender a marcha da vida. Essa música é maravilhosa. Ela é muito profunda. E o que é compreender a marcha? Compreender a marcha, para mim, é compreender porquê da existência. E a filosofia tem as 3 perguntas mais importantes da vida: de onde eu vim, origem, por que eu estou aqui, propósito, e para onde eu vou, destino. Essas são as 3 perguntas mais importantes da vida. E isso é compreender a marcha. E isso tem a ver com tentar responder essas perguntas. Por que você existe? De onde você veio? E para onde você vai? E aí a gente entra num mar enorme de possibilidades. A gente entra num mar enorme de possibilidades a respostas, né? E a gente tem desde o ateísmo até as visões de mundo mais radicais. Então, nós podemos concluir que a gente não veio de lugar nenhum e não existe aqui para nenhum propósito e não vai para lugar nenhum. Essa é a resposta ateísta à vida. Não existe nada além de matéria e energia no mundo. E existem outras possibilidades, né? E uma forma sábia de tentar responder essas respostas é tentar buscar evidências. Como a gente busca evidências disso? Através da filosofia, através da ciência, através das religiões. Então, a gente tem que misturar todas as possibilidades de conhecimento, todas as formas de conhecimento que a gente tem para tentar chegar a uma resposta. E no meu entendimento, a resposta mais plausível a essas perguntas é que existe uma causa inteligente e pessoal por trás de todas essas coisas, e que essa causa se encarnou na pessoa de Cristo e desceu na Terra para nos resgatar do plano original que foi prejudicado por causa da ação livre do primeiro casal. Então, a resposta cristã, para mim, é a mais plausível. E aí eu queria indicar esse livro aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro, ele traz argumentos desde o princípio do porquê existe a verdade, por que a gente deve acreditar em alguma coisa, sobre argumentos cosmológicos da existência de Deus, o ajuste fino do universo,
as variáveis, as mais de 102 variáveis que precisam existir ajustadas para permitir a existência de vida na Terra. Ele vai falar sobre... ele vai discutir também sobre as visões de mundo, por que a resposta cristã ela é mais plausível do que as outras respostas. E se nós temos um testemunho ocular sobre Jesus, se a gente pode confiar na Bíblia, porque a gente acredita que Deus ressuscitou Jesus através da Bíblia, a gente pode confiar na Bíblia, e ele vai mostrando que a Bíblia é o livro mais confiável da história da antiguidade, passa muito acima de vários outros textos antigos, como o de Aristóteles, que eu acabei de ler, por exemplo. Ele vai tentando mostrar evidências da ressurreição de Jesus. E então é um livro completo que vai nos ajudar a responder a essa pergunta: de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos, através de argumentos filosóficos e científicos. É um livro sensacional. E a segunda parte que ele diz: como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Essa parte, estrada eu sou, ela pode apontar para um materialismo e para uma falta de esperança para além do túmulo. Não é necessário, mas porque a poesia ela tem o que eles chamam de licença poética. Isso ele pode estar falando de uma perspectiva materialista ou não. E o exemplo que eu acho que é mais claro disso é aquela música da Kill Smith, que diz, aquela música Era Uma Vez, e ela fala uma parte na música, é o seguinte: pra não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. Então, a Kelly, nessa música, ela diz que a felicidade mora no caminho e não no final. Por isso que eu foquei nessa parte, estrada eu sou, que dá essa ideia de que a caminhada é o sentido da vida. Viver é o sentido da vida. E nessa música da Kelly é mais claro isso, né? Então por isso que eu não sei se o autor dessa música quis dizer isso, se o Almir quis dizer isso, se essa parte estrada eu sou, se ele está vendo de uma perspectiva materialista. Mas isso seria um problema. Se sim, seria um problema, porque da perspectiva cristã, a vida agora é muito boa, de fato, e ela deve ser vivida com todo o gosto, com toda a vontade. E nesse ponto, a crítica de Nietzsche, eu sou obrigado a concordar com a crítica de Nietzsche aos cristãos da sua época, e aos cristãos de várias épocas, inclusive de hoje, né? Que veem a vida com um desprezo e que só pensam no futuro, no porvir. E Jesus ele nos chamou para uma vida abundante agora, né? Ele nos chamou para viver a vida abundante agora. Ela começa agora. A vida eterna já começa agora. Então a gente não precisa viver desprezando essa vida só com a cabeça na eternidade. Não. A vida ela tem que ser vivida com intensidade já desde agora. Então Nietzsche tem sentido essa crítica de Nietzsche. Eu concordo com ele nessa perspectiva. Mas a felicidade de fato só haverá na volta de Jesus, quando ele vencer o mal de forma completa e acabar todo o sofrimento, toda a dor, todo político corrupto, toda a maldade, todo o estupro, todo o terrorismo, toda a doença, tudo será acabado. Só é possível ser feliz nesse cenário. Felicidade plena, que eu estou dizendo. Aqui nós temos vislumbres de felicidade, que são sempre interrompidos por alguma coisa ruim. Mas na vida eterna, quando Jesus voltar para restaurar todas as coisas de acordo com o plano original, que teve que ser modificado um pouco e demorou um pouco mais para ser consolidado por causa da queda, da desobediência, nesse cenário que nós vamos ser felizes de fato. Então, felicidade de verdade é só no final, é o contrário. Agora a gente tem alguma felicidade, mas a felicidade plena só no final, da perspectiva cristã.
E aí a última parte da música ele diz o seguinte: todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós constrói a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Bem, um dia a gente chega, o outro vai embora. Isso fala de duas coisas para mim. Primeiro, fala de rotina. A vida ela tem uma rotina. O livro de Eclesiastes também fala muito sobre isso. É um livro de sabedoria muito bom de se ler. Não há nada novo debaixo do sol. Essa é a expressão de Salomão nesse livro. Então, existe uma rotina, existe uma coisa que se repete no dia a dia. Isso é inevitável. Isso não deve nos entediar. Isso tem que nos... Nós devemos ver um pouco de beleza nisso também. Porque se fosse tudo diferente, talvez isso seria difícil de ser vivido também. E um outro aspecto que eu observo nessa fala é que tem tempo para tudo na vida. Um dia a gente chega e o outro a gente vai embora. Existe tempo de chegar, existe tempo de ir embora. E isso é o que Eclesiastes também fala no capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo da terra. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, matar, derrubar, construir. Então, existe tempo para tudo. Existe tempo de estudar, existe um tempo que a gente é um pouco mais sobrecarregado na vida, mas existe um tempo que a gente precisa tentar intercalar com momentos de mais serenidade, de mais calma. Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso. Então, existe tempo para tudo. E a última parte, cada um de nós constrói a sua própria história. Isso para mim fala de abandonar o vitimismo. Aquelas pessoas que tudo é culpa de terceiros. A vida dela não acontece, ela se fecha no seu mundo e culpa sempre terceiros por causa de alguma dificuldade que esteja passando na vida. Isso também, já analisando de uma perspectiva cristã, é diferente de pensar que tudo está no nosso controle, porque nós sabemos que existe um Deus soberano por trás de tudo. Mas mesmo do ponto de vista cristão, nós temos responsabilidades dadas por Deus na vida e que a gente será cobrado por isso no último dia, quando Ele vier prestar contas. Então de uma forma, a gente constrói a nossa própria história, sim, em alguns aspectos. É claro que algumas coisas estão fora do nosso controle, onde nós nascemos, e porque nós nascemos em tal lugar, nós conhecemos a nossa esposa ou nosso marido. Então, isso tudo Deus planeja de antemão para o seu bom propósito, para que o máximo de pessoas o conheçam livremente. Mas alguns aspectos da nossa vida são de responsabilidade nossa. E a gente precisa abandonar o vitimismo e tomar, entre aspas, o que cabe a nós, tomar as rédeas da nossa vida e construir a nossa própria história. Então isso faz sentido tanto de um ponto de vista filosófico quanto teológico. E é por isso, por causa disso tudo, que eu amo essa música e que sempre que eu posso eu canto essa música e ela me faz lembrar do mato, da roça, em qual eu passei a minha infância. Todas as férias eu passava em roça, com contato com a natureza. Então é uma música muito legal para se refletir, traz muitos ensinamentos bons, tanto do ponto de vista filosófico quanto teológicos, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você consegue perceber outros aspectos filosóficos ou teológicos nessa música ou em qualquer outra música, me mande sugestões, comente, coloque nos comentários para a gente conversar mais. Me mande sugestões de outras músicas que talvez tenham um fundo filosófico ou teológico interessante para a gente fazer mais vídeos, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha com aquelas pessoas que você acha que vão gostar desse vídeo e até a próxima.